Que vai ajudar a gente bastante a entender esse tema do burnout. Eu vou pedir para vocês manterem sempre a câmera e os microfones desligados, mas podem fazer perguntas ali pelo chat, que no finalzinho da palestra a gente passa para o Felipe. E, eventualmente, também no final, se vocês quiserem levantar a mão para fazer uma pergunta, assim também podem ficar à vontade. Tá bom? Então, obrigada, Felipe, aí, por essa palestra para a gente. Fica à vontade, se quiser colocar. Enquanto isso, viu, Vilmara, se puder manter a câmera fechada, isso, obrigada. Vamos deixar só aqui para o doutor Felipe. Se você quiser tentar colocar, compartilhar sua palestra, eu vou começar a gravar também, para quem tiver interesse depois. Tá ótimo. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim. Obrigado. Estão me vendo e me ouvindo também, né? Eu não me vejo nem me ouço, mas estou conseguindo ver o slide, pelo menos. Tá tudo certinho. Tá legal. Então, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui de novo falando com vocês nessa semana de saúde mental. Uma semana são 7 dias, né? Então faltam só 350 e alguns dias de saúde mental para a gente ter um ano, né, de saúde mental ali inteiro. Esses momentos, essas semanas, esses momentos de qualificação são fundamentais para a gente um dia alcançar esse um ano inteiro, né, nesse nível. Afinal de contas, saúde é um meio para a gente fazer as coisas. Saúde não é um fim em si mesmo. A gente não faz as coisas para ter saúde. A gente precisa de saúde para fazer as coisas, né? Então, é muito importante que a gente tenha se qualificando para lidar com os problemas que a gente pode estar vivendo. Eu gosto muito da metáfora do diabético. O diabético, ele sabe tudo sobre insulina, sobre glicose, sobre alimentação, horários, exercícios, essas coisas assim, né? Se não souber, cara, a vida fica difícil. Assim, pode ter problema, desmaiar, né? Ter problema com os dedos, perder a visão ou outras coisas assim. Parece que nem tem diabetes, vive que é uma beleza, né? Então, vive super bem. Então, é isso que a gente que é a metáfora. A gente precisa ser especialista no problema que a gente está vivendo, seja esse problema qual for, né? Para a gente poder lidar um pouco melhor com essas coisas. Então, estamos aqui para promover, né, essa saúde mental. Estou aqui para promover também a Psiclin e a Psicursos, né, que são a clínica de psicologia e a Psicursos fazem cursos na área de saúde mental, de psicologia do trabalho também. Estamos no Setembro Amarelo, tá? Que é um momento muito simbólico, né, para a gente estar promovendo esses assuntos aqui. Tá? Valorize a vida. Não como mosca, cara, nesse assunto. Busca ajuda. Diagnóstico precoce e apoio qualificado fazem toda a diferença, né, para a gente poder lidar com os nossos problemas. Eu vou pedir desculpa de antemão se eu estiver tossindo aqui ao longo da palestra. Vocês nem todos estão, aliás, nem todos estão em Brasília, né? Vocês estão de home office aí espalhados pelo Brasil, alguns na praia nesse exato momento me escutando, respirando muita umidade do ar, e a gente aqui em Brasília está penando um bocado com isso, né? Então, se eu acabar tossindo aqui, eu estou me recuperando, né? Dessa seca muito forte. Nosso tema de hoje aqui é síndrome de burnout, né? A estafa profissional. Tá? Vamos falar um pouquinho desse tema tão interessante, né, para a gente entender. Tem polêmica por trás desse tema, né? Não sei se vai dar tempo de abordar todas as coisas aqui, mas a gente vai explorando, né, isso aí com vocês. Tá? Estou aberto para perguntas, participações. Eu não vejo o chat, não vejo as câmeras, né, de vocês que estão pedindo para estar desligada, até para economizar aqui a tela e também a internet, talvez. Né, e eu não me vejo também. Tá? Se tiver algum problema, alguém tem que me dar um alerta aí, de alguma maneira, por favor. Pode deixar, a gente vai te avisando. Tá legal. Tá? Eu sou professor há muitos anos, né? E eu comecei a dar aula antes do apocalipse, coronavírus, né? E naquele momento a gente olhava para as pessoas para poder falar com elas, né? Isso fazia uma baita diferença. Eu estava dando aula e tinha um aluno bocejando, tinha um outro aluno mexendo no celular, o outro olhava para mim por pena, e eu ficava olhando para ele, porque se eu perdesse o olhar dele, ele ia tirar o olho de mim, olhar para o celular e não ia mais olhar para mim.
Então, mas essas eram coisas importantes para ir modelando a minha oratória, né? Me aproximava, me afastava das pessoas, falava mais alto ou mais baixo. Tá. Agora, nesse mundo virtual, já tem 3 anos quase que a gente está aqui. Eu confesso que ainda não estou completamente adaptado, né, a isso. Eu perco a linha de raciocínio quando não estou olhando para as pessoas. Também, por favor, se eu estiver viajando demais, vocês dão um corte e me fazem voltar para a palestra, porque a gente tem um tempo determinado para estar aqui conversando. Opa, um slidezinho aí com uma questão, um problema, né? Era para estar com os tópicos que a gente vai falar aqui, não foi. Vamos botar aqui já no primeiro tópico, então, né? Se trata de um tema de saúde, tá? A OMS tem uma definição de saúde, onde ela fala do completo bem-estar físico, mental e social, né, para a gente considerar a saúde. É uma referência utópica, né, para a saúde. Não é que esteja errado, né, a referência. É importante ter uma utopia para a gente mirar e caminhar naquela direção, né? Peraí, Felipe, você ficou no mudo, só um instante. Não sei o que aconteceu. Voltei? Tá me falando Voltou, agora? voltou. Tá. Então, estávamos falando aqui de um tema de saúde, não sei o que aconteceu também não, mas vamos lá. Estávamos falando de um tema de saúde, né? A OMS tem uma definição de saúde, tá? Que para ela, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Tá? Não está errado essa conceituação, não, né? Até porque é a instituição máxima de saúde, né? Para conceituar as coisas. Agora, é uma definição utópica. Tá? Ninguém completo bem-estar físico, mental e social. Tá? É importante a gente ter essa referência utópica, né, para a gente se guiar e correr atrás dela. Mas, né, vamos falar também. Eu gosto de pensar de outras maneiras também a questão da saúde. Uma delas é usando o Freud. Né? Ele fala da saúde como um equilíbrio instável entre agentes patogênicos e o sistema imunológico. Tá? Então, 2 pontos aqui, né? São os agentes patogênicos, né? Eles podem ser mais fortes ou mais fracos, e tem o sistema imunológico, que pode ser mais forte ou mais fraco. Né? E essa interação constante entre essas duas variáveis, ou entre essas muitas variáveis que compõem esses 2 fatores aí, gera um equilíbrio instável. Tá? A gente não atinge a saúde, né? E de repente ficamos curtindo a vida doidado. Não. Né? Assim, a gente está sempre vulnerável. Né? Assim, sempre dá uma brecha, ou porque os agentes patogênicos ficaram mais fortes, como algumas variantes do coronavírus, por exemplo, ou porque meu sistema imunológico varia também, na medida em que eu durmo bem, durmo mal, estou estressado, estou, né, mais descansado, relaxado, feliz ou triste, enfim. Né? Freud fala desses temas no livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana. É muito interessante. No campo da saúde mental, a gente vai substituir agentes patogênicos e sistema imunológico por vivências de prazer e sofrimento. Elas vivem se equilibrando, né, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. A gente vive momentos de prazer e vive momentos de sofrimento. Isso vai compondo a nossa saúde mental. Tá? Então, nesse equilíbrio, né? Ele está mais para um equilíbrio de slackline, sabe? O cara que está andando na corda, né? E aí ele né, balança para um lado, balança para o outro. Né? Se ele não cair, tá ótimo. Né? Mas não quer dizer que ele está andando em linha reta, né? Feliz da vida ali, não. Último ponto para a gente falar da questão da saúde é a teoria da complexidade do Edgar Morin. E ele tem uma historinha lá para poder falar dessa teoria da complexidade do polvo no porto de Marseille, na França. A região portuária é sempre uma região muito poluída. Né? Ali, muitos navios, aí tem o óleo, tem as sujeiras que saem, né? Tem então, assim, sempre uma região muito poluída. Um dia os ambientalistas acharam um polvo grande, adulto, no casco de um navio. E estava muito, muito sujo, né? Aquela região. Eles fizeram um auê danado, né? Pela de preservação da vida marinha, da importância, né? De cuidar daquele ambiente, daquelas coisas. E tiraram o polvo dali. Era um polvo adulto e saudável, forte, né? E botaram o polvo, né, num tanque com condições ideais de temperatura, pressão, pH da água, o volume, os animais, a comida e por aí vai. O povo morreu nesse novo tanque.
E aí o Mohan vai falar da complexidade que é, né, a gente entender a realidade. O que aconteceu, né, nessa história dele? O povo estava numa região muito poluída. Aquilo não é uma condição boa, né, para um ser vivo estar se desenvolvendo. No entanto, ele atingiu um equilíbrio, né, entre agentes patogênicos e o sistema imunológico dele ali. Os agentes patogênicos na região de Porto são hardcore, né, assim, punks, né, muitos e muitos fortes também. Mas o sistema imunológico dele estava dando conta ali daquele recado, né? Ele era um povo saudável. Na hora que vai para o tanque, com condições ideais, temperatura, pressão, pH, aquelas coisas todas, podia ter lá nesse tanque uma bactéria muito fraquinha, né? Assim, irrelevante para quem vive naquele tanque, né? Aquela bactéria. Só que para esse pequeno detalhe, o sistema imunológico dele não estava preparado. E aí um povo forte, saudável, acaba falecendo, né? Nesse tanque. Então, né, às vezes você está num ambiente tenso, mas está saudável, não quer dizer que é bom o ambiente, né? Você atinge um equilíbrio, então. E se você tira a pessoa daquele ambiente e põe em outro, a pessoa tá, né? A princípio a gente esperaria dela, né, força e persistência e resistência, né, para lidar com as coisas. Mas pode ser que ela não consiga se adaptar naquele novo ambiente, mesmo que tenha condições mais favoráveis ali para isso. Então, saúde, né? Para a gente falar de saúde é importante considerar algumas coisas assim, tá? Que a gente vai falar de fatores que ajudam ou atrapalham e tal, mas cuidado com as receitas de bolo, né? Assim, elas são meio complicadas nesse campo, né? Então, falando sobre o adoecimento no trabalho, né? O burnout é uma doença laboral, né? Vamos falar um pouquinho disso na área da saúde mental, tá? As patologias mentais no trabalho, a gente divide ela em 6 categorias diferentes. Assédio moral no trabalho, depressão no trabalho, que foi uma das palestras que eu dei aqui já, na Anatel, ali antes do fim do mundo. Suicídio e tentativas de suicídio no local de trabalho, né, como problemas laborais também. A gente está no Setembro Amarelo, sempre, né, interessante ressaltar esse ponto, embora a gente não vá se estender sobre ele aqui. Uso de drogas no local e horário de trabalho, independente de ser home office, tá? Mas uso de drogas no local e horário de trabalho, também é uma patologia mental no trabalho. As patologias pós-traumáticas, bem conhecido como estresse pós-traumático, e as patologias de sobrecarga. O burnout, ele se localiza dentro das patologias de sobrecarga no trabalho. Então é disso que a gente vai estar falando, né, nesse restante de hora aqui que a gente tem, tá? Sobre as patologias de sobrecarga no trabalho. Então vamos falar, antes de falar de sobrecarga, vamos falar de carga no trabalho. A carga no trabalho ela é dividida em 3 dimensões diferentes. Uma divisão meramente didática, tá? Para a gente entender melhor as coisas, que na prática você sente uma coisa só, né, ali em você. Assim como uma divisão física e mental é uma divisão também puramente didática. Tá? O pessoal da ergonomia divide a carga no trabalho, então, em física, intelectual e cognitiva, social e emocional. Todas as profissões têm as 3 cargas. Umas profissões destacam mais uma dimensão ou destacam mais outra dimensão. Tá? Mas todas têm as 3 cargas. Por exemplo, o trabalho do atleta tem uma carga física muito grande. Né, o tornozelo do Neymar, o dedinho do Neymar lá, que vive dando trabalho para a gente, se Deus quiser, não vai dar nada de errado esse ano, né, no dedinho dele. O trabalho da empregada doméstica, também é um trabalho de carga física muito alta. Tá? Ajoelha no chão, esfrega, sobe, levanta, varre, passar pano, passar roupa, aliás, passar roupa, né? Que negócio menos ergonômico do que aquilo eu não conheço. Né? 5 quilos numa mão, nada na outra, um dia inteiro fazendo um movimento só de um lado, você termina o dia todo torto, né? Naquele negócio. Então, carga física grande. Professor, né? Antes lá da pandemia toda aí, a gente dava aula no presencial, então a gente tinha uma carga física focada principalmente em joelho e garganta. Eu mesmo já fiz uma cirurgia para retirar um pólipo das cordas vocais, né? Lesão típica de professor. Né? O trabalho sentado, né? Na poltrona, seja do psicólogo, talvez a maioria de vocês aí que trabalham no administrativo ou em funções ali, né, voltadas para o computador, né? A carga física é muito voltada para a lombar, né? Que fica doendo bunda quadrada, né? Coluna doendo ali e tal, ou talvez o excesso de computador na vista aqui doendo a vista.
A carga intelectual ou cognitiva, ela se destaca naquelas profissões, né, onde exige muita concentração, né, onde você não pode, por exemplo, mexer com matemática. Tá? Você não está fazendo uma conta de matemática, você não pode parar no meio, atender um telefone ou responder alguém e voltar para a conta. Cara, matemática, você perdeu o fio da meada, perdeu todo o raciocínio. Você tem que voltar lá no início e fazer de novo, linha por linha, né, para entender as coisas. Tá? Programador também, né, não pode errar uma vírgula, um espaço, compromete todo o código. Então, ele tem uma carga intelectual e cognitiva grande. Profissões como psicólogo, né, muita concentração, né, na pessoa, advogado, mexe com processos, né, não pode falhar também o raciocínio, as coisas. Você exige essa carga, né, mais intensa. Engenheiros e tudo, né? E a carga social ou emocional, tá, são aquelas profissões que exigem mais desse lado. Tá, ali, seja por problemas de relacionamento no trabalho, né, que não tem a ver com o trabalho, mas com a organização do trabalho toda, né? Com o trabalho no sentido técnico, mas com a organização do trabalho toda. Também está muito presente em profissões que têm sigilo, tá? E aí você não pode estar falando sobre o trabalho. A gente tem uma necessidade de falar as coisas que acontecem com a gente. Então, Polícia Federal, a BIM, né? Essas coisas, muito sigilo, muita coisa não gera um comprometimento. Pessoal que trabalha de noite, né, também, plantões, ou né, trabalho na plataforma na Petrobras. Tá? É um mês de trabalho na plataforma inteiro e um mês de folga depois. Né? Um mês de folga é uma maravilha, né? São 6 meses de férias por ano. Agora, um mês inteiro, cara, na plataforma é pesado. Sabe? Pode ser que, quando você voltar da plataforma, tem alguém no seu lugar, na sua cama, do lado da sua mulher. Olha o tamanho da carga que esse trabalho traz. Né, ali? Gera um problemão para as pessoas. Né? Então, a carga no trabalho é assim, né? Ela é dividida nessas 3 dimensões e dependendo da profissão ou da organização do trabalho, elas vão acentuando uma ou outra dessas dimensões. Quando a carga no trabalho começa a gerar danos à saúde, a gente vai falar em sobrecarga. Tá? Veja bem, a referência é muito sutil mesmo e dinâmica até, né? Porque saúde é um equilíbrio instável, né? Então, não tem como dizer que a carga no trabalho tem que ser 12 newtons de força, né? Não é assim, ninguém vai chegar nesse número nunca. Tá? Varia muito, exige que a gente, para fazer gestão de pessoas, que a gente esteja atento às pessoas, né? E às demandas e as coisas e equilibrando, né? Tudo isso, tá? Agora, começou a aparecer os danos, aí sim a gente pode falar de sobrecarga. Os danos podem ser físicos, tá? Como lesões por esforço repetitivo, né? Que é um nome que caiu em desuso, agora o nome é DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Pode ser danos como artrite, artroses, fibromialgia, bursites e sei lá o que mais. Né? Pode ser também danos à saúde mental. E a gente está falando de situações como crises de ansiedade, ataques de pânico, fobias, depressão, surtos psicóticos, uso de drogas e uma série de outras coisas. Né? Assim, drogas lícitas ou ilícitas, tá? Remédios, né? E tudo mais. Tá? Para poder falar que tem um problema, né, ali. E a gente tem que estar lidando com esse problema depois. Então, apareceram, né, danos, né? Você vai diagnosticar qual é o problema ali. As patologias de sobrecarga no trabalho são divididas em 4. Tá? São 4 tipos de patologias de sobrecarga. Burnout, que é a que a gente está falando aqui no nosso encontro de hoje. Mas também a gente pode falar de patologia de sobrecarga quando a gente fala de Karoshi, servidão voluntária ou workaholic, né, que é o viciado em trabalho. Tem muita gente que acha bonitinho falar workaholic, né? Charmoso e tal, mas na verdade é um vício, né? Como outros, a vida vai se degradando. A Karoshi é a patologia típica japonesa, embora não seja exclusividade do japonês, né? Dá no mundo inteiro, porque o Japão é o país com maior carga de trabalho no mundo, e é um AVC ou um infarto no trabalho. Né? Enfim, né? Depois pode, de repente, combinar outro dia para falar dessas outras patologias. Vamos falar hoje de burnout, então. Então, contextualizei vocês onde está esse negócio do burnout, nessa patologia de sobrecarga, tá? Síndrome de burnout, ou também conhecido como síndrome da estafa profissional. Burnout, numa tradução livre,
seria algo como esgotamento, estafa, explosão, né? Algo mais ou menos nesse sentido, assim. Carga no trabalho sempre teve, né? Pessoas sempre viveram com mais ou, né? Sempre trabalharam um pouco mais, um pouco menos, né? Ao longo da história aí. Por que esse negócio pegou recentemente, esse negócio de síndrome de burnout? Tá? Tem a ver não da produção no setor primário, agricultura, né? E o aumento da produção no setor terciário. No campo, né, são outros. Mas o estresse não é exatamente o problema do trabalho no campo. Mas pode ter coisas relacionadas a isso. Aliás, estresse mesmo é um termo muito genérico, tá? Que vem da engenharia, né? Significa desgaste da estrutura física, mental, né, ou de qualquer outra. Então, fica um termo mais genérico. Eu tô ouvindo, tá travando muito. Oi? O sentimento... Oi? Alguém falou alguma coisa? Só um pouquinho, Felipe. Tá dando umas travadas aí um pouquinho na hora que você está falando. Quando você começou a falar sobre a diminuição do setor primário e o aumento no terciário, começou a travar e aí ficou difícil de escutar. Se puder... Legal. Né? Tá. Vou voltar um pouquinho. Se travar de novo, vocês avisam. Tá. Então, síndrome de burnout pegou recentemente, né? Porque tem a ver com essa transição, né, dos modos de produção, né, na sociedade, tá? Onde diminui-se a produção do setor primário e aumenta a produção do setor terciário, prestação de serviços, né? A vida no campo é diferente, cara. Tá? A gente não fala de estresse para quem vive no campo, né? Aliás, estresse mesmo é um termo muito genérico. Vem da engenharia, né? Significa desgaste, simplesmente. Né? Por uso ou por fatores ambientais, né? Chuva, sol, seca, essas coisas, vai desgastando, vai estressando a estrutura. Tá? Quando a gente fala de saúde mental, estresse é um desgaste, seja na saúde física ou mental. Né? Então, a produção do setor terciário, né, tem a ver com o burnout. A gente vai ver como a sobrecarga ela tem outros limites, né, no setor terciário. Burnout é um sentimento de fracasso e exaustão causados pelo excessivo desgaste de energia e de recursos. Eu me esforço, me esforço, me esforço, me esforço, me esforço. Chega uma hora que vai dando um sentimento de fracasso, eu não vou dar conta, né, ele não vai funcionar, e de exaustão, vontade de entregar os pontos, né, de chutar o pau da barraca e outras coisas assim. Ao trabalho estressante, frustrante e, especialmente, ao trabalho monótono, que gera um tipo de estresse diferente, né, na saúde mental. Né, o trabalho monótono. Um trabalho muito rico, estimulante intelectualmente e tudo mais, né, ele tem um engrandecimento, né, ele que ajuda a compensar. Né? Então, esses 3 pontos aí do burnout, né, a exaustão emocional, a falta de envolvimento com o trabalho e a despersonalização. O que é cada um desses pontos? Exaustão emocional tem a ver com carência de energia, com estafa, né? Fica exausto. A despersonalização, né? Quando a pessoa passa a tratar clientes, colegas e a própria organização como se fossem coisas. Aí desumaniza, né, as relações interpessoais, as relações de trabalho. Né, você vê que tem uma mudança de comportamento no colega, né, ele vai coisificando, né, os outros e lidando de uma forma, né, afetivamente muito dura, né, esse endurecimento afetivo, uma insensibilidade emocional, muito cinismo e dissimulação, também muita ansiedade e/ou, né, esses todos aí são e/ou, né, irritabilidade, desmotivação, alienação, uma conduta voltada mais para si, né, do que para o grupo, para a equipe, para os outros, para os colegas, para a família também, para tudo mais. E começa a haver um comprometimento dos resultados de trabalho, né, em função disso. Em função de todos esses danos que vão gerando. Né. A falta de envolvimento com o trabalho fala do sentimento de inadequação pessoal e profissional. Você começa a não se sentir adequado naquele ambiente, e nem como pessoa. E aí vem pensamentos autodepreciativos, autoavaliações muito negativas, né?
Então, esse quadro vai exigindo muito do sujeito, do trabalhador, né, até o ponto em que ele pode estafar, né, e dar tilt, né, dar quebra, né, digamos assim. É, a pessoa pode cair doente, né, e não sai da cama num quadro depressivo ou numa outra situação, ou ela pode partir para agressividade, chutar a impressora no local de trabalho, jogar as coisas para fora, começar a gritar, vontade de chorar a qualquer momento. Enfim, as pessoas se expressam, né, esse quadro de forma muito diferente. Tá? É mais ou menos como quando as pessoas estão ansiosas, tem uns que atacam a geladeira e devoram tudo que tem lá. Tem outros que perdem completamente o apetite. Né? São caminhos opostos, mas que a pessoa está descarregando no mesmo órgão, né? Que é o estômago, ali, né? As coisas. Então, as pessoas podem expressar de maneira diferente às vezes, mas quando você começa a avaliar, investigar, entender melhor as coisas, você vai ver o efeito da sobrecarga, né? Nesses pontos que a gente está colocando aqui. Como a carga já não era grande, já não era pequena antes, né? Assim, o Brasil é um dos países que tem uma carga grande de trabalho. A gente perde para o Japão, bem verdade, mas, né, estamos na frente da maioria dos outros países aí também. Isso sem falar, né, na situação das mulheres, com dupla jornada e outros quadros assim. Mas com a pandemia, cara, né, teve um gasto de energia para se adaptar a uma nova realidade de trabalho, agora à distância, né, com muitos cuidados, né, de higiene e de outras coisas assim. Então, teve muita gente sofrendo com esse burnout aí, né, nesses últimos anos, tá? Em função do aumento dessa carga toda. Tá? Não bastava fazer compras no mercado. Você tinha que fazer compras no mercado, chegar em casa e higienizar toda aquela parafernália de coisas lá, né? Era o dobro do tempo que você ia gastar para aquilo. E aquele tempo você provavelmente já estaria fazendo outra coisa que também estava atrasada. Então, o aumento da carga, né, de trabalho. Ali, o home office, às vezes, ele dá algumas vantagens, né? Como eu não tenho tempo de trânsito, né, para poder me deslocar casa-trabalho, trabalho-casa. Né? Por outro lado, eu tenho que adaptar na minha casa uma série de coisas que eu não teria que fazer no local de trabalho. Né? Então, cadê meu slide? Aqui. Tá, então, alguns sinais, né, aí de que as coisas estão pegando, além dos problemas de saúde mesmo, né? A queda de rendimento, tá? Atrasos, falta. Queda de rendimento não é um sinal exclusivo de burnout, né? Tem muitos motivos pelos quais o rendimento pode estar caindo. Burnout é um deles. Né? Também atrasos, faltas, falhas de controle no processo. Quando você está carregando muita coisa, é mais fácil alguma delas começarem a cair. Quando você carrega menos coisas, é mais provável que você não derrube, né, elas. Mudanças bruscas de comportamento, um aumento do isolamento, um excesso de introversão, de desconexão, né, com as pessoas. Ainda mais fácil de atingir isso no home office, né, porque é só desligar a câmera. É só fingir que não viu a mensagem, ou o e-mail, ou alguma coisa assim. Ninguém vai. Antigamente você mandava um e-mail, levantava da sua cadeira e ia até a sala da pessoa. Né? E falava, fulano, te mandei um e-mail. Seu cara tinha que olhar na hora, né? Ele estava olhando para você na sua cara ali, ele tinha que responder na hora as coisas. Né? Então, nesse ambiente virtual, né, mais fácil ainda, né, da gente comer mosca, né, ou da pessoa caminhar para essa introversão. E quando a pessoa está mal e isolada, a cabeça vai com muita tranquilidade caminhando para o dark side of the force. Né? E as reflexões já não são mais reflexões produtivas, né? Nem sobre si, nem sobre o trabalho, nem sobre o mundo. A pessoa passa a responder com mais agressividade, né, aos outros, às cobranças, às críticas, aos comentários, ou até momentos agradáveis também. Como abordar, né, as pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, tá? E aí tanto você, gestor, né, que está percebendo algumas coisas dessa na sua equipe, né, e gostaria de ajudar nisso, afinal todo gestor é um gestor de pessoas hoje em dia, né? Ele está lidando com pessoas, ele tem que entender o que está influenciando ali as pessoas, mas também, né, você como sujeito ou colega, né, está vendo um colega que não está indo bem, cara, né, ele não tá aparentando estar bem, como é que você pode estar abordando esse tipo de situação? Tá? Primeiro, escolha um momento e um espaço para conversar sobre essas coisas. Né, se prepare para isso, né, ali, no sentido de tempo e espaço.
Tá? Não fale nos corredores na frente dos outros ou alguma coisa que de repente você acha que a conversa pode sair do controle ou não, pode ser mais difícil levar a conversa até onde você gostaria, que é sugerir à pessoa que ela procure ajuda. Você pode oferecer algum tipo de ajuda para a pessoa, se for o caso, né? Ali, ou algum tipo de recomendação. Então, é para lá que você quer levar ela, né? Essa pessoa. Essa conversa, dependendo de onde e quando você vai abordar, pode ser que seja muita resistência e se afaste desses seus objetivos. Tá? Se tiver alguma dificuldade, fala sobre falar sobre isso. Antes de falar disso, antes de falar do burnout, né, do problema, da queda de rendimento das coisas, fala sobre falar sobre isso. É difícil para você, às vezes, falar sobre algumas dificuldades no trabalho, né? Como é que você lida com isso? Tal, e aí, como é que eu posso falar com você de uma forma que seja mais eficiente? Né? Que desgaste menos ou que você, né, entenda menos como um ataque, né? Já que a pessoa tá com dificuldade, né, de ver isso. Oi, Ela Felipe. entende muitas Travou um coisas que pouquinho. para uma pessoa Travou um saudável pouquinho. seriam banais e normais, ela entende como cobrança, responsabilidade como agricultor. Aonde que deu uma travada? Que eu posso voltar Ah, aqui? você estava terminando de falar sobre isso, falar disso, aí deu uma travada aí. A fala ficou Tá, confusa, se puder. tá. Então, assim, se houver uma dificuldade para chegar e falar, né, vamos conversar sobre um problema de saúde mental, que algumas pessoas entendem isso como um ataque, como uma cobrança, principalmente quem já está, né, nesse nível de dificuldade. Né, ali pode ser o caso de você falar sobre isso. Vamos falar sobre, conversar sobre algumas coisas importantes no trabalho. Vamos falar sobre, conversar sobre feedback, ao invés de falar do feedback, né, ali. Vamos conversar sobre conversar dessas coisas antes de falar do burnout, das dificuldades, da queda de rendimento, né? Então, a abordagem também ela tem que ter um cuidado para não minimizar e nem maximizar a dificuldade que está sendo enfrentada pela pessoa. Tá? Não é algo banal ou nem trivial. Tá? Não dê dicas rápidas para solucionar o problema, né? Não é muito por aí, né, as coisas. É, e a pessoa pode ouvir isso, em vez de assimilar, dicas às vezes até boa, mas em vez da pessoa assimilar aquilo, ela entende como se estivesse minimizando, né? Porque a complexidade do negócio é muito maior, e aí, enfim, encerra a conversa e ela não busca ajuda, que seria nosso objetivo, né? Fazer com que ela buscasse ajuda. Também não vamos maximizar a dificuldade, né, a ponto de tornar inviável, né, aquilo. E orientar barra direcionar, tá? Ali a pessoa para que ela busque ajuda, né? Tem os departamentos de RH, de saúde, né? Ou de assistência social, ou outros, né? Ali que a gente pode, ou buscar ajuda fora também da instituição. Tá? Fora da instituição, a gente, claro, não vai estar atuando em cima da instituição, né? Que é a origem da sobrecarga, mas vai estar atuando com maneiras de lidar com a sobrecarga. E vamos falar depois sobre a instituição também aqui. Então, quando estoura o burnout, tá? Não é assim, eu tô muito cansado, vou dormir, amanhã eu acordo e vou trabalhar. Não é assim, cara. Tá? Quando estoura o burnout, leva tempo para recuperar. E tempo, geralmente, é semanas, no plural, semanas ou até meses. Quem não tem um trabalho de reabilitação adequado pode levar até ano para se recuperar de alguma situação. Tá? Então, a reabilitação profissional, né, ela tem que levar em consideração as orientações médicas e psicológicas. Tá? Às vezes é importante um tempo de afastamento para voltar com o mínimo de condições e aí pegar no tranco de novo, né? Ou orientações psicológicas sobre como lidar com algumas questões. Né? Isso aqui, essas orientações, elas são muito voltadas para o superior imediato, né? Como lidar com pessoas com algumas dificuldades, como ouvir, né, certas recomendações médicas e aplicar no trabalho, como é que você pode estar lidando com isso? Tá? Em caso de pessoas que precisem de afastamento do trabalho, tá? O retorno ele deve ser gradativo. Tá? É mais ou menos assim. Eu peguei uma gripe, vamos supor. Né? No coronavírus, nada, vamos supor que eu peguei uma gripe. Né? Aí, antigamente, você passava de 2 a 3 dias. Né? O médico dá um atestado de 2 a 3 dias, né? Que é o tempo de você não contaminar os outros, também o tempo de você recuperar um pouco as energias.
No quarto dia, quando você volta para o trabalho, pode ser que você não esteja 100% ainda. Né? Você está em condições de voltar para o trabalho, só que se você voltar para o trabalho e pegar super pesado de novo, fazer as coisas, tá, no dia seguinte você já cai doente de novo. Né? Então, porque sua imunidade não estava 100%, né, para estar lidando com um ritmo de trabalho acelerado, né, e por aí vai. Né? Então, você tem que estar retornando gradativamente ao trabalho. Né? E esse gradativo, como eu falei, também é muito subjetivo. Tá? Do mesmo jeito que tem gente que pega, né, uma carga muito pesada e não cai doente, tem gente que pega menos carga e cai doente. Tem momentos da minha vida, ou do meu ano, ou até do meu mês, né, em que eu consigo trabalhar com mais peso e ritmo. Tem momentos onde eu não preciso de um pouquinho mais de leveza, ou né, para poder lidar com a saúde, com algumas coisas. Então, isso é muito subjetivo, né? Daí a importância de você ter um profissional auxiliando, tá? Né? Nessas orientações. Então, aí, se a pessoa voltar e ir pegando ritmo e complexidade gradativamente, né? E ele vai se reabilitar por completo. Né? E ele volta para o trabalho e, de repente, né, tá lá bombando. Tá? O Neymar quebrou o mindinho. Né? E aí ficou um tempo lá de bota. Né? E aí, quando tira a bota, ele não sai correndo de qualquer jeito atrás da bola. Né? Tem todo um cuidado, né? Para pisar no chão, para testar, você pode chutar, não pode chutar, né? Mas vamos treinar antes de treinar no campo mesmo, dividindo bola com o zagueiro, tá? Vamos treinar em outros locais, vamos recuperando. Né? Essa analogia que a gente faz com saúde mental também. Tá? Assim, deu pau na saúde mental, né? Você tem que voltar mais gradativo ali para o trabalho. A reintegração à equipe de trabalho, né? Vale a pena ter um trabalhozinho ali, né? De orientação, de preparo, né? E tudo é bem legal, né? Não só para quem está voltando, né? No caso, para quem ficou doente, mas também para os outros, né? Que sentem a segurança de, se acontecer comigo, eu vou ter um suporte para me reabilitar também. Afinal de contas, todos nós estamos suscetíveis a ter problemas de saúde mental. Mas também para lidar com outros aspectos, né, da carga do trabalho, que não é só a parte física ou intelectual. Né? É importante que você volte monitorando os sintomas. Ali, quando os sintomas vão aumentando, né, e aí a gente tenta pegar um pouco mais leve. Os sintomas vão diminuindo, a gente vai pegando mais pesado. Né, e tem que ficar fazendo, né, quanto mais atento você está a esses pontos. Nós estamos tão alienados do nosso próprio corpo hoje em dia, a gente não sente, né, a gripe chegando. Às vezes você sente, você fala assim, hoje eu não estou 100%, parece que eu vou ficar doente amanhã. Amanhã você acorda doente. Né? Você conseguiu sentir, algumas vezes você nem sente. Você está tão focado no trabalho que você não vê, né, a carga viral aumentando no seu corpo, sua imunidade cada vez mais consumindo sua energia, né, até a hora que você cai doente, às vezes com a garganta inflamada ou com sei lá o que mais. Rodas de conversa, tá, promovidas pela instituição ou por outras instituições parceiras, né, também onde as pessoas podem conversar com outras pessoas que passam por problemas semelhantes. Então, é um momento muito importante de troca de figurinhas, né, de apoio moral, de dicas, de aprendizado, né, com toda a complexidade e amplitude que os problemas de sobrecarga podem causar nas pessoas. E também flexibilizar a organização do trabalho, isso é, ritmo, cobranças, mecanismos, metas, né, coisas, regras, essas coisas, na medida do possível, claro, flexibilizar essa organização do trabalho na medida dos sintomas para evitar as recaídas. Olha que desafio, cara, os gerentes têm. Nada fácil, tá? Fazer isso aqui não. Nada simples, nada fácil, não. Mas é o caminho, né? Para a gente tratar a saúde das pessoas e aprender mais sobre essa saúde e o que está relacionado ali com elas. Tá? A reabilitação, né, ela acaba sendo mais vantajosa para a empresa, inclusive financeiramente. Tá? Na medida em que você perde um funcionário, porque ele ficou doente, inválido, aposentado, ou afastado por muito tempo, ou né, você demitiu ele, ou ele se demitiu, o que seja, não sei, né, para repor essa pessoa, preparar, tem todo um custo de direitos trabalhistas, né, para sair, mas depois também de seleção, e no serviço público o custo de seleção é altíssimo, né, de treinamento, né, de ambientação dessa pessoa, para pegar no ritmo, né, e fazer as coisas. Então, quando você põe tudo isso na balança, a reabilitação profissional ela sai muito em conta. Né? E as empresas têm que investir mais nisso, tá? Em recuperar seus funcionários. Tem muito talento
nas instituições, e eu diria, né, no serviço público, isso é muito grande esse número. Tem muito talento mal aproveitado. Né? Seja porque a organização do trabalho não usufrui do talento da pessoa, ou porque a pessoa cai doente e não consegue se recuperar 100%, né, para voltar e bombar no trabalho. Ele também. A gente acaba depois reclamando dos serviços públicos, né? Ali, saúde, segurança, energia, sei lá, essas coisas todas, telecomunicação e tal, mas né, para quem está vivendo aquela realidade de gestão de pessoas, né, você vê como você tem que entender outras variáveis ali. É para prevenir, cara, né, as pessoas de estarem caindo nessa situação do burnout. Tá? Lembrando que o objetivo é fazer gestão de pessoas, e não gestão de máquinas. Tá? Pessoas não são máquinas. As máquinas trabalham de uma forma constante e na medida da sua ordem. Eu dou um Enter, ela começa a funcionar. Eu dou um ESC, ela para. Né? Pessoas não funcionam assim. Tá? Pessoas têm dia que rendem muito, tem dia que rendem pouco. Pessoas têm TPM, pessoas têm problemas de relacionamentos, de saúde, de uma série de coisas que interferem ali. Então a gente tem que estar humanizando a gestão. A gestão de pessoas não é querer que as pessoas sejam máquinas. Eu posso querer mais das pessoas, isso eu posso, mas não querer transformar elas em máquinas. Senão vai dar problema ali. Pensar metas e mecanismos de controle flexíveis ou adequados àquela realidade de trabalho. Tá? Lembrando que alto desempenho não é saúde, nem na saúde física e nem na saúde mental. Tá? Um atleta de alto desempenho, por exemplo, tá? Ele não está fazendo bem para o corpo dele. Ele está exigindo do corpo dele de forma muito grande. Tá? Eu tenho a mesma idade do Ronaldinho Fenômeno. Tá? O Ronaldinho Fenômeno não tem nenhum dos dois joelhos funcionando direito. Tá? Bem verdade que ele é rico e pode comprar um elevador para levar ele para qualquer lugar. Né? Eu não posso fazer isso. Mas, por outro lado, eu não gosto de andar de elevador. Eu prefiro andar de escada. E eu saio da minha cama, levanto e vou embora. O Ronaldinho deu entrevista falando que para sair da cama é difícil. Então, assim, ele precisa de ajuda ou tem dificuldade, vai sofrendo para ali. Tá? Então, assim, ele foi um atleta, né? Exigiu muito do corpo dele e agora ele não tem uma saúde 100%, né, ali para isso. Saúde mental, mesma coisa. E aí, nesse ponto, né, assim, eu fiz um doutorado e é um momento de alto desempenho nos estudos. Né? É muito puxado. E isso dá problema, cara, na cabeça também. Né? Ele vai ficando cheio de mania, né? Vai ficando ansioso, irritado, né? E mexe com o humor, e mexe com as coisas ali. Então, é preciso saber lidar com esses momentos, com essas situações de alto desempenho. Não adianta querer exigir alto desempenho para sempre, que você vai quebrar logo, logo. Né? É importante você pensar picos de produtividade. Tá? O pessoal do UFC fala muito do camp, camp de treino. Tá? Eles são atletas, né, de luta incrível, assim. Mas eles não estão o tempo todo lá no ritmo de luta profissional. Tá? Eles fazem uma luta, aí passa lá 2, 3 meses lá, né, comendo pra cacete, dormindo pra caramba, fazendo. Aí depois falam, agora eu vou assinar um contrato para lutar de novo. Ele tá 30 quilos acima do peso. Ele vai assinar um contrato para lutar de novo. Aí faz um camp de lutas. Em 3 ou 4 meses, ele vai perder todo aquele peso, ele vai bombar na preparação física, vai marear pra caramba e vai treinar muito todas as artes marciais possíveis ali. Aí depois da luta, ele precisa de um descanso programado. Tá? Não só né, depois de um pico muito grande desse, mas é importante você estar programando os seus descansos ao longo do dia também. Tá? Eu não vou render 8 horas bombando lá, tá? Cara, descansa, né? Pequenos descansos ali, às vezes, fazem uma baita diferença, né, para a sua cabeça e para o seu corpo. Tá? E prevenção envolve também diminuir a carga do trabalho quando dá problema. Tá? Como é que se diminui a carga do trabalho? Qualificando o trabalhador. Treinamento é uma ótima maneira de diminuir a carga do trabalho. Quando a pessoa não está treinada, fazer a mesma coisa é mais difícil, exige mais da cabeça e do corpo. O ambiente adequado para o ofício, e aí é um problemão no home office, cara, porque as pessoas não estão preparadas para ter um ambiente ergonômico em casa. A empresa, a gestão de pessoas da Natal pensava isso para você. Em casa, né, você faz lá do jeito que dá, né, as coisas, e isso pode exigir do corpo de uma maneira ruim. Tá? Preparar a ergonomia, né, um ambiente adequado para o ofício é importante. Relacionamentos interpessoais bem desenvolvidos também diminui a carga do trabalho. Tá? O relacionamentos interpessoais acaba exigindo muito das pessoas. Né? Às vezes o santo não bate com um colega de trabalho.
né? E o trabalho mesmo é ótimo, é tranquilo, eu adoro. Agora, quando o fulano dá bom dia, eu quero dar um soco na cara dele. Aquilo me consome por dentro o dia inteiro. Chega no final do dia, eu estou exausto. Então, investir nas relações interpessoais, né, com dinâmicas, treinamentos, qualificação, tudo isso também ajuda a diminuir a carga do trabalho. Veja, eu não diminuí o trabalho em si, né? Eu estou diminuindo a maneira de você lidar com o trabalho. Então, quando você vai focar no trabalhador para pensar a sobrecarga, né, trabalhador, cuide da sua saúde, aprenda sobre isso. Monitore os seus sintomas e os seus indicadores, cara. Evita automedicação, tá? Cuidado com isso. Saiu até duplicado aí, né? O negócio. Respeite seu corpo e sua mente. Faça pausas regulares. Tá? Valorize as áreas extralaborais da vida. Não deixe o trabalho tomar conta da sua vida inteira, cara. Pensa também em desenvolver algum lado artístico, esportivo, intelectual, né? No estudo social, espiritual. Né? Invista em outras áreas da sua vida. Vai ajudar você, né, a conseguir desconectar do trabalho, ou seja, diminuir aquela carga do trabalho, né, levar menos trabalho para casa, ou seja, já está no home office, né, conseguir pelo menos deixar o trabalho em algum localzinho da sua casa e viver outros locais também. Ali. Quando a gente vai falar para gestão, que tipo de dicas a gente tem, né, para pensar a prevenção e a reabilitação do burnout? Tá? Flexibilizar a organização do trabalho, diminuir o ritmo ou até mesmo suspender o trabalho para a pessoa recuperar a saúde. Tá? Se eu quebrei o pé e continuar andando em cima do pé quebrado, meu pé não vai consertar, cara. Saúde mental é a mesma analogia. Tá? A gente tem que entender isso. Né? E saúde mental, a dificuldade é que você não vê raio-x. Tá? Essa é a dificuldade mais difícil, né? Ele tenha um psicólogo qualificado para te ajudar. Na Psiclin, temos um corpo clínico qualificado para ajudar você a lidar com essas coisas. Qualquer coisa, estamos à disposição, só ligar para a gente. A gestão também pode ajudar muito na ergonomia, mesmo no home office. Tá? Ensinando as pessoas a estar lidando com o ambiente de trabalho na casa delas, ou dando verba, né, para ela conseguir equipar a casa dela de maneira adequada para isso, ou, enfim, pensando em outros treinamentos. A gestão pode proporcionar um suporte à saúde com espaços de descompressão, massagem, ginástica laboral, atendimento psicológico e psiquiátrico, grupos terapêuticos e outras coisas, né, que vocês aí no home office podem estar de maneira criativa pensando alternativas também, tá? Para fazer isso mesmo no virtual, tá? Grupos terapêuticos, atendimento, a própria ginástica laboral, tudo isso está fazendo no virtual, cara. Né? Você põe um professor na tela ali, vai fazendo, vai olhando, vai dando dicas nos outros, né? Eu acho que só a massagem que não vai dar para fazer isso e nem o espaço de descompressão. Mas também campanhas educativas e eventos de conscientização, como esta Semana da Saúde que vocês estão fazendo. Parabéns, Anatel. Né? Com palestras, cartilhas, pílulas de sabedoria, né? E outras coisas desse tipo. Né? Treinamentos de maneira geral, psicoeducação, tá? Para os vários problemas. A gente já falei aqui, Anatel, de depressão, de ansiedade, estou falando de burnout agora. Tá? Qualificações para diminuir a carga envolve treinamento em soft skills, que são aquelas habilidades de comunicação e de relacionamento, treinos, consultorias em desenvolvimento de equipes de trabalho, treinamento em gestão financeira, gestão de conflitos, gestão do tempo e produtividade. Né? Dessas aí, a única que a gente não faz lá na Psiclin é a gestão financeira. Tá? Pesquisas, tá? Diagnósticos, já vi que a Anatel tem, né, pesquisas frequentes ali sobre isso. Diagnóstico precoce é fundamental para se lidar com o problema. Tá? Pesquisas de satisfação, clima organizacional, risco de adoecimento ocupacional e tantas outras que tem aí também. Tá? É preciso repensar o trabalho. Tá? Pensar o trabalho de novo, de outra maneira. Qual é o sentido do trabalho? Tanto para o indivíduo, como para os grupos e equipes, quanto para a própria instituição e para a sociedade. Né? A atividade deontica é a atividade de trabalhadores falarem sobre o trabalho com colegas de trabalho. Isso tem que ser estimulado, cara. Quanto mais você estimular essas coisas, né, mais as pessoas trocam figurinhas, informações e tudo e conseguem pensar o trabalho de outra forma. Muitas empresas elas desestimulam isso com medo, né, das reações coletivas dos trabalhadores, né, ali nos processos de negociação do trabalho. Mas é importante para a saúde mental, é muito importante. Tá? O isolamento está muito associado com vários transtornos psicológicos.
tá? E ter novas formas de avaliação do trabalho, onde ele fique cada vez menos individualizado e cada vez mais coletivo, né? Trabalhar não é só fazer as coisas. Trabalhar é conviver, viver com outras pessoas, tá? A gente, mesmo que seja no desafio de viver virtualmente com essas outras pessoas, tá? Mas é assim que a gente consegue repensar o trabalho e transformar esse trabalho, né, adaptando ele a uma realidade nossa hoje em dia, tá? Uma realidade virtual, presencial, mista, né? E, enfim, com cada vez mais dinamismo. Esses são nossos contatos aqui na Psiclin e na Psicursos. Tá? Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar, para, enfim, né, falar alguma coisa aqui. Obrigada, doutor Felipe. Gente, eu vou abrir aqui para as perguntas, vocês podem ir colocando aqui no chat, viu? O que vocês quiserem perguntar. Eu vou aproveitar e começar com uma minha, viu, Felipe? Vamos lá, você falou muito sobre como o burnout causa ansiedade, e aí eu te pergunto: pessoas que já têm um quadro ansioso, elas vão ficar mais vulneráveis para o burnout? Ou também o contrário? Uma pessoa que até então não tinha nada, nenhum problema de saúde mental, acabou enfrentando ali por conta de várias situações, passou e teve um burnout. Ela, dali em diante, ela tem mais uma tendência a ter outras patologias? Ansiedade, depressão? Legal, legal. Sim, a resposta é sim. Né? Eu acho que qualquer problema de saúde, física ou mental, vai acabar exigindo mais desse trabalhador. Né? O trabalho ele não é pensado para quem tem problema. Ele é pensado como se todos fôssemos atletas. Né? Assim, então, o trabalho, quando ele é planejado, fala, eu tenho, né, vamos supor que minha equipe tenha 11 pessoas. Aí eu penso como se fossem 11 pessoas, 11 atletas de ponta. Né? E aí eu passo o trabalho para eles. Mas, na verdade, não. Né? As pessoas estão em condições de saúde muito variadas. Né? E aí, quando você tem uma condição de saúde, né, ela vai exigir de você energia, tempo, cuidados e outras coisas. Ou seja, vai sobrar mais. Então, se eu tenho que trabalhar, vamos supor que eu não esteja com meu óculos, né? E aí eu vou trabalhar, isso vai exigir mais da minha vista. Eu vou ficar com dor de cabeça para fazer o mesmo trabalho que eu tinha que um outro colega ia fazer, né? Eu vou ter um custo muito maior físico ali para isso. Né? Então, na medida que eu trato a minha ansiedade, a minha depressão, a minha qualquer coisa, ou que eu ponha um óculos, eu diminuo, né, essa vulnerabilidade, né, que eu tenho e, consequentemente, vou acabar lidando com essa carga de uma forma mais eficiente. Né? Obrigada. Vamos lá, o Fernando está pedindo para falar brevemente sobre a síndrome de burnout, como ela pode acarretar no desenvolvimento no ambiente laboral. Não entendi, desculpa, Fernando. Se você puder explicar um pouquinho mais, quiser abrir, inclusive, o microfone para Sim, explicar mais, pode sim. falar. Boa tarde, Felipe, Boa Renata. tarde, Fernando. Tá. Não seria sobre burnout, seria sobre boreout. Boreout. É, Hum. é uma outra síndrome também desenvolvida no ambiente laboral. Tu tem conhecimento dessa síndrome? Não Poderia tenho explanar um conhecimento pouco? dessa síndrome, cara, de burnout. Vou até Tá, atrás dela depois. tá. Né? Ela algumas coisas ela tem em comum a burnout, mas tem outras que ela é totalmente o inverso. Por Ah. exemplo, excesso de trabalho, a outra é escassez de trabalho. Exaustão física, mental, a outra Interessante, né? De TED, boring, né? é, De entediado, né? isso, Legal, tédio ou falta de motivação. Ansiedade legal, no muito bom. burnout, na outra depressão, e assim por diante. Muito Mas tá bom, interessante, cara, a pergunta e a síndrome, né? Então, o tédio, o ócio, né? Ele não é um descanso, né? Ele não nutre, né? A pessoa assim. Se eu tiver, né? O meu ambiente adequado, minha forma adequada, descansar na praia é ótimo, né? Agora, assim, eu quero fazer alguma coisa e não consigo, né? Fico preso naquela situação e tal, eu fico entediado. Um trabalho repetitivo, sem qualidade de estímulos, né? Sem uma riqueza de estímulos, alguma coisa assim, né? Isso aumenta a carga emocional no trabalho. sim. Né? Então eu acabo tendo outros tipos de desgastes relacionados, né, ali. Então, nesse sentido do boards, né, do entediado, ali sim tem muita relação, sim. Talvez a carga física do trabalho seja muito pequena, mas a carga emocional vai ficar muito grande.
E isso pode gerar problemas de relacionamento, pode gerar problemas de ansiedade, depressão e outras coisas assim. Ok, seria isso. Inclusive, ela é classificada também pelo Tribunal do Trabalho. Mas tá Aham. bom, valeu, é isso aí. Fica a dica Legal, vou também. atrás, vou Tá atrás dela. certo. Estava tão focado na sobrecarga, né? Vamos falar depois da falta de carga, né, no trabalho. Julie, você levantou a mão, se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta. Oi, boa tarde. Boa. Eu queria perguntar, no caso, uma pessoa que já possui um quadro ou de depressão, de ansiedade, se o burnout ela pode vir agravar a saúde dessa pessoa, levando ela a ter um problema maior ou outros problemas, ou o burnout pode ser a ponte para que esses problemas entrem, como a depressão mais severa, ansiedade, entre outros problemas. Legal, muito boa pergunta também. Ó, depressão e ansiedade podem influenciar para agravar o burnout, ou o burnout pode acabar gerando, né, esse tipo de sequela, né, ali, que é depressão e problemas de ansiedade, tá? Então, o profissional vai ajudar a fazer esse diagnóstico adequado. Por exemplo, né, se tiver um problema de humor ou um problema de ansiedade, né, que seja consequência da sobrecarga, não adianta tratar só a ansiedade ou o problema de humor, porque a sobrecarga vai continuar, né? Assim, então, você vai tomar remédio, fazer as coisas, não vai melhorar, né, ali. Então, é importante tratar, né? Seria só um tratamento sintomático, né, ali. Então, eu estou com ansiedade, eu vou tirar a ansiedade, mas o problema continua lá, o problema que causa ansiedade, o que causa depressão, o que causa outras coisas, né? Então, tem essa vez, às vezes, um problema de depressão e ansiedade fora do trabalho, tá? E tem muitos motivos para a pessoa ter né, um problema desses fora do trabalho. Ele acaba refletindo no aumento de carga no trabalho, né? Porque a pessoa não consegue render como antes, porque o trabalho acaba exigindo dela de uma forma diferente, ela não consegue corresponder, isso vai desgastando mais a estrutura toda dela, né? E aí você né, gera um problema de sobrecarga depois, né? Então, entender qual é a origem do quadro, né? E as variáveis relacionadas a isso vai ser chave, tá? Para um tratamento eficiente, tá? Porque às vezes você trata uma coisa, tô com ansiedade ou depressão, você trata e melhora o nível. Aí você para de tratar, né? Seja terapia, seja remédio. Aí cai de novo, aí volta de novo, aí cai de novo. Para você sair desse ciclo, né? Você tem que entender a raiz do problema. Então, como eu falei lá no exemplo do polvo, né, do Edgar Morin, é complexo esse negócio. A gente tem que estar gastando um tempo para investigar, né, fazer um diagnóstico adequado e ter um prognóstico também à altura do problema. A Elissa, Felipe, ela está perguntando, ela está falando assim, ansiedade e depressão também são sintomas de uma bipolaridade. Como a gente diferenciar um burnout de repente, uma outra patologia, como é o caso da bipolaridade? Tá? O diagnóstico diferencial, tá? É o caminho ali para isso. A gente vai ter uma série de pontos para você estar investigando. Tá? Ali, então, às vezes, se você falar, eu estou com uma dor de cabeça agora, você toma um remédio agora e vai embora agora. Né? Mas se estou com uma dor de cabeça agora, eu falei, isso é comum? Quantas vezes você tem? Qual a frequência que você tem isso? Qual a intensidade? Quais foram os tratamentos que você já buscou no passado? O que você está fazendo agora e tal? Então, quando você começa a investigar, né, esse tipo de coisa, você pode chegar nesse diagnóstico diferencial. Tá? A bipolaridade ela é marcada pela ciclotimia de humor. Né? No DSM tem 4 tipos, né, de bipolaridade, cada um enfatizando um ponto diferente ali. Então, você entender, né, da saúde mental como um todo, né, entender sobre organizações de trabalho e gestão de pessoas, né, e fazer essa junção é muito importante. Meu doutorado é em psicologia do trabalho. Então, é bem essa junção entre essas duas áreas, né, saúde mental e as empresas. Então, assim, você tem que estar se especializando, né, para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial e poder dar o devido suporte às pessoas. Né? Então, na bipolaridade, a pessoa tem momentos de depressão, né, e tem picos de euforia. Não adianta tratar só o momento de depressão ou só o momento de euforia. Né? Você tem que entender que é um ciclo, senão o remédio não funciona mesmo. A gente dá só um antidepressivo, por exemplo, não vai funcionar. Né? Vai acabar agravando o problema. Né? Então, diagnóstico diferencial. Então, essa é a resposta da colega. Desculpa, eu esqueci o nome dela. Heloísa, né? Heloísa. Elissa.
Gente, a gente está chegando no finalzinho, vou abrir a pergunta para o José Lúcio, e aí depois a gente finaliza. Pode falar, José Lúcio, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Não, desculpa, eu coloquei sem querer a mãozinha levantada. Então, tá bom, gente. Bom, então a gente tem aqui ainda alguns comentários no chat, o pessoal falando, né, como seria importante que algumas chefias tivessem, né, também às vezes olhando essa palestra, atentos à palestra, né, enfim, para se sensibilizar sobre esse assunto que é tão importante, né, e que certamente várias pessoas aqui dentro da Anatel mesmo já passaram aí por momentos assim. Então, hoje pode ser que tenha poucos desses aqui, né? Ou nenhum, não sei. Mas amanhã vocês estarão lá. E aí vocês estarão qualificados, cara, para lidar com esse tipo de coisa. Se precisar de ajuda, estamos aqui na Psiquim para ajudar também. Uma boa colocação, Felipe, é isso, né? Uma hora a gestão também ela vai vai mudando, né? E aí quem está aqui pode sempre passar essa informação e ter um outro tipo de abordagem. Então, agradeço demais, doutor Felipe, por ter ajudado a gente, ter participado com a gente aqui na nossa Semana de Saúde Mental. Foi um ótimo momento, tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante aqui, mais de 100 pessoas o tempo inteiro aqui na palestra. Então, assim, definitivamente, se alguns gestores não participaram, mas assim, eu posso garantir que muitas pessoas importantes da Anatel participaram, isso que é ótimo. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Obrigada a parabéns todos. pela iniciativa. Estou à disposição. Tá ótimo. Tchau, pessoal. Boa tarde. E sexta-feira a gente tem mais palestra, viu? Fiquem ligados aí. Tchau. Amanhã não tem também, Renata? Não, é sexta-feira. Tem 2 palestras, uma de manhã e uma de tarde. Ah, é na sexta, né? Tá bom. Isso, tá bom? Tá, obrigado. Nada, tchau. Tchau.